Olá, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê e amigurumi sem segredos. E hoje eu vou te ensinar a produzir essa bolsa de fio de malha que é o maior sucesso na internet. E antes de iniciar o vídeo eu peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e também para você deixar seu like no vídeo que você me ajuda muito. E para quem gosta de acompanhar a receita através de um e-book com o passo a passo por escrito, eu vou deixar o link de venda aqui no comentário fixado. Vamos lá? Para fazer essa bolsa, eu vou precisar usar duas cores diferentes aqui do mesmo fio. Então, aqui no caso, eu escolhi esses dois tons de roxo. Eu vou usar fio duplo, então eu vou pegar uma ponta de cada uma dessas cores e vou usar aqui uma agulha de 8 milímetros para estar produzindo a bolsa. Como a gente vai usar fio duplo, aqui em média a gente vai estar trabalhando usando 150 gramas de cada um desses fios. No total, a bolsa ela vai ficar com aproximadamente umas 300 e poucas gramas. Então, aqui, como a gente usa fio duplo, vai ser ali na média de 150 cada fio que a gente vai estar precisando usar. E sim, a gente precisa desse fio duplo para que ela fique nessa estrutura e do tamanho que vai ficar no final desta aula. Se por acaso você for usar apenas um fio, entenda que ela vai ficar possivelmente menor, porque como a gente está usando dois fios, a estrutura da bolsa ela fica maior e fica mais robusta. Apenas um fio eu não fiz o teste, então eu não sei qual que seria o tamanho que ela ficaria, mas dá para você fazer o teste aí na sua casa e ver se é o tamanho que te agrada. Então, aqui eu vou começar usando esses dois fios, vou abrir, vou falar aqui, ó, o código que eu tô usando destas duas cores é a cor lavanda, que é este roxinho aqui mais claro, é a cor lavanda. E esta outra cor aqui é a cor púrpura, que é um roxo bem mais escuro. Então, eu vou estar trabalhando usando uma pontinha de cada um deles. Então, aqui, como eu falei, eu vou usar o fio duplo, então, eu tenho que colocar um do lado do outro aqui. Durante todo o trabalho, eu vou estar sempre usando essas duas cores. Vou começar fazendo um nozinho inicial. Então, aqui eu vou estar apenas dando um nó inicial, deixa ele aí mais justo. E aqui agora, com essa primeira laçadinha aqui, a gente vai começar a contar a fazer 12 correntinhas. Então, aqui sempre pegando os dois fios juntos, venho com a mão um pouco mais leve para não ficar com a correntinha muito apertada. Vou fazer aqui 12 correntinhas. Eu já fiz uma, vou vir duas, dá sempre um espaço ali nas correntinhas, 3. Aqui 11, vai ajeitando aí as correntinhas para que elas fiquem aí na posição correta e vou fazer a minha correntinha número 12. Puxo aqui e fiz a minha correntinha 12. Tô aqui então com um total de 12 correntinhas. Vou fazer agora pontos baixos nas alças dessas correntinhas. Então, vou pular essa primeira correntinha que tá aqui na minha agulha, vou entrar aqui na minha próxima pegando essas duas alças. Como são duas cores, a gente tem que reparar que tá entrando aqui certinho, pegando as cores, e vou puxar o meu fio, vou dar primeiro a altura, para que ele não fique repuxando o trabalho, e faço o meu primeiro ponto baixo. Aqui eu já vou aproveitar e vou colocar um marcador aqui, nesse meu primeiro ponto baixo. Coloquei aqui o marcador em cima da alcinha. E vou trabalhar um ponto em cada ponto de base até eu chegar aqui para fazer o ponto na minha última correntinha. Então, aqui eu vou ir trabalhando ponto baixo, entro aqui, faço, puxo. Lembra de dar altura para o trabalho evitar de ficar muito torto, muito repuxado. Então, aqui fiz outro ponto baixo. Sempre dá altura, ponto baixo. Se escapar o fio, vai desfazer ele para puxar os dois fios juntos. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99. Tenha benefícios exclusivos e ajude o canal a se manter ativo. Mais informações na descrição.
Aqui o segredo é ter a mão um pouco mais leve para trabalhar os pontos e sempre dar a altura aqui do seu ponto para que o teu trabalho não fique repuxando. É normal dar uma repuxada no fio de malha, porque é um fio mais grosso, mas a gente sempre vai dando esta altura assim, para que vai ficando o mais organizado possível os nossos pontos. Tô fazendo aqui os meus pontos. Às vezes eu preciso parar para poder puxar mais fio aqui, porque eu tô na minha mesa, ela é menorzinha. E aqui a gente tem a nossa última correntinha. Esse daqui é o nó que a gente iniciou e aqui é a última nossa correntinha. Aqui dentro dessa mesma correntinha, a gente vai trabalhar um aumento de 4 pontos baixos. Então, aqui dentro eu vou entrar, vou fazer um da altura, finaliza um ponto, no mesmo lugar, puxo para fazer meu segundo ponto, dou altura e finalizo. Deixo esse nozinho aqui para trás, escondido. Vou continuar dentro do mesmo espaço. Puxo o fio 3, da altura, 3. E aqui, o nosso quarto e último ponto. Entra no mesmo espaço, da altura do ponto, 4. Aqui, a gente pode ajeitar o trabalho. Ele vai ficar um pouco mais apertadinho, mas como a gente tá usando esse fio aqui, dá pra gente dar uma leve ajustada. Aqui a gente trabalhou 4 pontos baixos. Eu vou vir aqui, vou colocar marcadores aqui a partir do meu primeiro ponto. Então, aqui a gente trabalhou 4 juntos. Então, aqui foi meu último, 4, 3, 2, 1. Esse daqui foi o meu primeiro ponto deste aumento que a gente fez aqui nesta curva. E aqui onde eu fiz esse último, venho e faço uma marcação aqui também com o meu marcador. Pronto, então, aqui a gente tem marcado 4 pontos da nossa curva. Venho aqui dando sequência agora, nesta outra lateral, dou uma ajeitada aí no meu trabalho, e venho agora trabalhando pontos, pegando estas alças que ficaram aqui do nosso outro lado. Então, eu entro aqui e faço um ponto, dou altura, e venho trabalhando apenas pontos baixos. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo. E aqui, o nosso próximo ponto já é onde a gente iniciou fazendo um ponto baixo aqui, que a gente iniciou essa lateral. Então, dentro aqui desse mesmo espaço onde tem o primeiro ponto baixo que a gente colocou o marcador, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, eu entro aqui, puxo, dou altura, faço um, e entro no mesmo local, puxo, dou altura, faço meu ponto número 2. Aqui a gente tá apenas com um total de 3 pontos baixos no mesmo espaço. Esse que tá com o marcador que foi nosso primeiro e mais 2 que nós fizemos agora. Mas, para ficar igual a gente fez aqui essa curva com 4 pontos baixos, o que vai contar como nosso quarto ponto baixo vai ser o fechamento desta carreira. Então, para iniciar a fazer esse fechamento e também, consequentemente, ser o nosso quarto ponto, a gente vai dar altura aqui na nossa alça, na laçada que tá na agulha. Vou tirar aqui o meu marcador. Nesse primeiro ponto, eu vou jogar a minha agulha de trás para frente. Entro aqui passando por baixo das minhas alças. Coloco esta laçadinha aqui que a gente expandiu ali na nossa agulha e vou puxar lá para trás. Aqui ele vai formar um ponto aqui, ó, como se fosse uma laçada aqui, formando aqui, então, nossos 4 pontos. 1, 2.
3, que é essa laçada, e 4, que é o nosso primeiro ponto. A laçada, ela tá aqui, ó, que vai ser onde a gente vai iniciar a nossa próxima carreira. Então, ó, eu tô com o meu fiozinho aqui pra trás, eu tô segurando ele pra ele não se desfazer. Vou vir com a minha agulha aqui, onde eu acabei de puxar esse fio, e vou colocar aquela pontinha que tá na parte de trás do meu trabalho, aqui na minha agulha. Aqui eu vou fazer uma laçada no meu fio, e eu vou puxar o meu fio do novelo passando por essa laçada, que tá na minha agulha, e essa laçadinha aqui da frente, ó. Puxo, passo por todos, venho aqui pra frente, vou ajeitar aqui o tamanho, que eu não quero desse tamanho, né? Vou ajeitar para fazer o meu primeiro ponto da minha próxima carreira. Então, eu dou uma laçada aqui, faço um ponto, como se fosse uma correntinha ali. E aqui eu consegui finalizar tanto o quarto ponto da nossa carreira anterior e também já dei início ao primeiro ponto da nossa segunda carreira. Aqui, a gente pode até colocar o marcador para vocês não ficarem perdidos, ó. Nesse daqui, que é o primeiro ponto desses aumento de 4 pontos juntos, então, aqui é 1, 2, 3, e aqui onde estava o outro marcador. Então, aqui a gente tem 4 pontos nesta curva, 4 pontos nesta curva. Para a segunda carreira, eu vou trabalhar aumentos em cima desses pontos aqui da curva. Então, já que eu vou começar fazendo o meu primeiro aumento aqui, onde eu acabei de fazer um ponto, vou entrar no mesmo espaço e faço o meu segundo ponto baixo aqui junto. Puxo, dou a altura e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro aumento. Aqui, nesse outro ponto que tá com o marcador, faço um aumento também. Tiro o marcador, puxo, dou a altura, faço um ponto, e no mesmo espaço vou entrar e vou fazer o meu segundo ponto para ser um aumento. Então, aqui a gente já começou a nossa segunda carreira com 2 aumentos. Vou trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui próximo ao meu marcador. Então, em cada ponto de base, faço apenas um ponto baixo. Sempre puxa, dá altura no ponto e finaliza ele. E vai fazendo aí com calma. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't. Aqui eu tô chegando próximo ao meu marcador, ó, vou fazer mais um ponto baixo aqui, puxa, dá a altura e finaliza. É normal o teu trabalho ficar um pouco enrolando, assim, como é um fio de malha, dá pra gente ir ajeitando esses pontos também, para que ele fique mais reto possível, assim, pelo menos agora de início, dá essas dobradinhas e é normal. Cheguei aqui próximo ao meu marcador aqui desta curva. Aqui eu preciso trabalhar aumentos nesses 4 pontos. Então, aqui onde tá o meu primeiro marcador, vou tirar ele, já vou fazer o meu primeiro aumento aqui desta sequência. Dou a altura, trabalho 2 pontos baixos juntos. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Vou pro próximo. Dois. Vai ajeitando aí o trabalho, pega fio. Aqui eu vou pro meu aumento número 3. Trabalho aqui 2 pontos baixos juntos. Essa bolsa, ela tá super em alta e o pessoal tá tudo amando fazer ela. E aqui onde tá o meu último marcador, já posso tirar. Como a gente não vai ter mais carreiras de aumentos, já tô tirando e nem tô colocando mais o marcador. Vou fazer aqui o meu quarto e último aumento desta curva. Finalizei aqui, ó. Dá uma ajeitada aí nos teus pontos, para que eles fiquem
organizados. E vou trabalhar aqui pontos baixos, um ponto em cada ponto de base, até eu chegar próximo ali o meu marcador novamente. Então, aqui é apenas pontos baixos, sempre dando altura aí no seu ponto. Aqui eu tô fazendo os pontos, cheguei aqui próximo ao meu marcador, faço o meu último ponto. E como tô aqui no meu marcador, vou tirar ele e agora a gente precisa fazer aumentos. A gente já iniciou essa carreira fazendo 2 aumentos. Então, aqui eu preciso finalizar ela fazendo mais 2 aumentos apenas. Então, entro aqui no meu próximo ponto, dou altura, faço o meu primeiro aumento. E entro no meu segundo ponto aqui, faço o meu segundo aumento desta curva. Ó, eu não tinha pego ali, deixa eu desfazer esse ponto, porque eu só tinha pego uma alcinha ali do meu ponto. Aqui a gente tem que pegar as duas normalmente. Aí, agora sim, entro aqui, faço o meu primeiro ponto do aumento. E o meu segundo ponto do meu aumento. Então, aqui a gente tá com esta base assim, ó. A gente fez a curva aqui de aumentos e estamos finalizando aqui a curva de aumentos da nossa segunda carreira. Para finalizar a carreira, a gente tem aquela primeira correntinha que a gente fez de aumento aqui, né? Que tem 2 pontos juntos. Um foi uma correntinha e a outra foi um ponto. Aqui em cima deste ponto, a gente pula aquela correntinha, vou jogar a minha agulha de trás para frente, pego aqui a minha laçadinha, dou uma altura nela, coloco aqui na minha agulha para puxar lá para trás. Puxei ali para trás, formou uma outra alça aqui, que é onde a gente inicia fazendo os pontos para as próximas carreiras. Por enquanto, eu vou deixar apenas aqui, vou deixar este fio aqui e vou mostrar para vocês o tamanho que tá da base da nossa bolsa. Já vou aproveitar e arrematar esses fios aqui também do início. Porque aqui depois, agora, a gente só vai dar altura nela, não vai ter mais aumentos. Então, a gente já vem aqui e faz o arremate. Aqui eu tô na parte do avesso da bolsa, tá? Essa daqui é a nossa frente, que vai ficar pra fora, e isso daqui é a parte que vai ficar interna da bolsa. Venho aqui, passo o fio, vou colar essa pontinha delas pra não escapar. Então, eu vou só passando aqui por alguns fiozinhos, que foi aquele início do trabalho que a gente fez um nozinho. Passei por alguns pontos, vou pingar cola e vou colar e cortar o excesso de fio. Cola ele aí na parte de dentro da bolsa, deixa secando. Essa daqui é a parte da frente da nossa bolsa, e vai ser aqui onde a gente vai subir as carreiras. Então, a gente dá mais uma ajeitada assim para os pontos ficarem já numa posição mais favorável aí pra gente subir estas carreiras, porque aqui vai ser onde a gente vai subir, ó, todas as carreiras em cima desses pontos. Vou falar o tamanho que tá ficando esta base aqui. Essa base, ela tá com 23 centímetros. É um tamanho de uma bolsa pequena. A gente não quer uma bolsa que fica muito grande, ó. Então, ela é uma bolsa que tá ficando aí com uns 23 centímetros de largura, como tem esta daqui minha já pronta. Cabe celular, cabe carteira, cabe bastante coisa. Mas, se você tiver dúvida, já com essa base pronta, você consegue colocar teu celular aqui, que você vai ver que vai sobrar bastante espaço aí pra gente tá subindo estas carreiras. Aqui, agora, a gente vai fazer sempre uma sequência de ponto sobre ponto, com esse mesmo fechamento que a gente acabou de fazer. Então, aqui, eu só puxei o meu fio pra trás,
Aqui tá essa laçadinha aqui da frente, que a gente passou para fazer o fechamento da bolsa. Para começar todas as carreiras, vai ser sempre assim. Coloco essa laçadinha no meu fio, posso puxar ele para poder ficar mais justo ali, porque ela tá muito grande. Puxo a laçada do fio aqui do novelo, passo por dentro das duas, dou a altura. Aqui eu puxo dando a altura para fazer um ponto e dou uma laçada e faço essa primeira correntinha. Essa daqui eu conto como o meu primeiro ponto da minha base. E agora aqui a gente vai precisar fazer uma sequência de 7 carreiras de ponto sobre ponto. Faço ponto, 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 chego aqui no final, faço esse fechamento e sigo para a próxima carreira. Então, como que a gente vai fazer isso? Fiz aqui o meu primeiro ponto da minha primeira carreira de ponto sobre ponto, entro aqui no próximo, faço ponto baixo. E aqui eu vou seguir, deixa eu só dar um espaço aqui. E aqui eu vou seguir dando altura nos meus pontos e fazendo os pontos baixos, sempre um em cada ponto de base. Puxa, dá altura e vai ajeitando o seu trabalho. Tenta deixar ele assim, reto numa mesa ou apoiando na sua perna, e aí entra aqui no próximo ponto, puxa, dá altura e faz o ponto baixo. E assim a gente vai dar sequência em 7 carreiras. Mas assim, quando for para chegar na troca de carreira, eu venho e faço aqui junto com vocês. Vou apenas dar uma volta aqui de ponto sobre ponto. Ó, tô fazendo aqui essa minha primeira carreira. Deixa eu chegar aqui para fazer a troca de carreira. Então, eu fui apenas fazendo ponto sobre ponto. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo dessa minha primeira carreira, lembrando que a gente vai fazer essa sequência 7 vezes, então, são 7 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz aqui o meu último ponto, vou dar altura aqui nessa minha laçada da agulha, vou pular essa correntinha que a gente deu início no trabalho, entro no meu próximo ponto aqui, ó, passo pegando essas duas laçadas aqui da correntinha do ponto de cima, aqui é a correntinha que a gente iniciou o trabalho, e aqui é a correntinha do próximo ponto. Entro com a agulha aqui, puxo o fio lá para trás, aqui se formou uma correntinha pra gente iniciar nossa próxima carreira. Então, eu vou entrar nela aqui, coloco essa laçada na parte de trás aqui da minha agulha, vou laçar o fio e puxar ele pra frente. Dou uma laçada no fio, faço minha primeira correntinha, que é o primeiro ponto aqui da minha segunda carreira. Então, aqui, ó, ela tá ficando assim, a gente vai ajeitando e vou agora dar início à minha segunda carreira de ponto sobre ponto. Entro aqui no meu próximo ponto, faço um ponto baixo e vou dando sequência assim até finalizar essa segunda carreira. E todos os fechamentos e todos os inícios, a gente vai fazer assim desta maneira. Aqui eu vou fazer mais uma troca de carreira com vocês. Então, aqui eu tenho mais um ponto baixo para estar fazendo para finalizar minha carreira. Venho, dou a altura no meu ponto, dou uma laçada e finalizo o meu ponto baixo. Aqui é a correntinha que a gente deu início nesta carreira. Então, aqui eu vou só dar uma laceada aqui nesse meu ponto, vou pular essa correntinha aqui em cima do meu próximo ponto, é onde eu vou passar minha agulha de trás para frente, pego aquela laçadinha que a gente deu um pouco de altura nela ali, coloca na agulha e puxa lá para trás. Aqui vai se formar uma alça em cima daquela correntinha que a gente pulou. Vai ser nessa alça onde eu vou entrar com a minha agulha aqui, pego passando lá na parte de trás. Pego passando lá na parte de trás aqui, ó, a minha agulha por dentro daquela alcinha e vou puxar o fio do meu novelo. Então, eu entro aqui, dou uma laçada, puxo o fio aqui pra frente, dou a altura nesse fio para poder fazer aquela correntinha, laço e faço essa primeira correntinha. Então, aqui eu tô iniciando a minha próxima carreira. Então, aqui a gente precisa fazer uma sequência de 7 carreiras de ponto sobre ponto. E todo acabamento vai ser seguindo esse mesmo padrão. Eu vou fazer e volto com vocês quando eu finalizar estas 7 carreiras de ponto sobre ponto. E olha que efeito maravilhoso que vai dando na bolsa
usando assim esses dois fios juntos. Vai ficar sempre uma bolsa diferente da outra e eu tô amando fazer essa combinação de cor com esse roxinho claro e o roxinho escuro. Vou seguir aqui e volto com vocês. Como a gente já tinha feito essa primeira correntinha para dar início à carreira, entro no meu próximo ponto e vou seguir fazendo pontos baixos. Torne-se membro aqui do canal e tenha benefícios exclusivos a partir de R$ 4,99. Conto com a sua colaboração. Então, aqui, ó, eu finalizei a minha 7ª carreira de ponto sobre ponto. Para confirmar quantas carreiras a gente tem, você pode começar a contagem aqui dessa primeira carreira. Aqui foi a carreira número 1, que foi onde a gente fez aumentos aqui na lateral com 4 pontos em cada canto. Depois veio a nossa segunda carreira de aumentos, que é essa que a gente fez aumentos 4 aumentos aqui em cima dos pontos do canto também. Então, essa daqui foi minha segunda carreira de aumentos. A gente só trabalhou 2 carreiras de aumento, depois a gente já começou fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui eu começo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu tô finalizando a minha 7ª carreira, que sempre eu vou finalizar aqui no cantinho. Vou até dobrar ela aqui para poder mostrar. Então, aqui é onde eu vou finalizar essa minha 7ª carreira de ponto sobre ponto. Fizemos aqui um total de 7 carreiras. Vou fazer o meu fechamento aqui nesse canto. Aqui é a correntinha inicial, pulo ela, venho aqui no meu próximo ponto, coloco aqui a minha laçada na agulha para jogar lá para trás. E aqui a gente faz uma correntinha em cima ali desse ponto que a gente pulou, que é para iniciar a nossa próxima carreira. Vou só ajustar aqui para ficar com um tamanho menor. E aqui tá pronto para dar início à minha próxima carreira. Antes de dar início à minha próxima carreira, eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz esse meu fechamento. E aqui eu vou contar como sendo o meu primeiro ponto. Então, aqui eu vou pegar um marcador. Em cima aqui desta laçada, que fica bem no canto, que é onde eu vou iniciar o meu ponto, eu vou colocar aqui sendo o meu ponto número 1. Aqui a gente vai precisar medir agora para poder ficar igual, para a gente poder começar a fazer a alça da nossa bolsa. Então, aqui onde eu fiz aquele fechamento, que é a correntinha onde eu vou fazer o meu primeiro ponto, coloquei um marcador. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Venho e coloco um marcador. Então, ali eu comecei o meu ponto e aqui eu finalizei contando 17 pontos. Vou contar novamente para ver que vai dar certinho aqui, ó. No meu próximo ponto, eu vou colocar outro marcador. Aqui é 1. Aí, conto 1, que foi onde eu coloquei o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Vai estar aqui do lado de onde a gente iniciou a nossa contagem. Então, eu tenho 17 pontos para o lado de lá e 17 pontos para o lado de cá, ó. Aqui estão os meus marcadores no cantinho. Aqui são 2 pontos e aqui são mais 2 pontos. Tendo essa marcação aqui, a gente vai contar agora para poder fazer a nossa alça, né? A primeira carreira para formar a nossa alça. A gente vai contar aqui para fazer os nossos pontos, fazendo 5 pontos baixos ao iniciar a contagem aqui de onde a gente vai iniciar a carreira, que é onde tá esse meu primeiro marcador. Olha, eu até troquei de ângulo aqui para poder ver melhor aqui onde a gente vai fazer as alças. Então, só para recapitular, vou fazer essa marcação aqui, ó. A gente fez essa marcação contando 17 pontos de um lado e 17 pontos aqui do outro, que a gente já vai ter uma ideia de como vai ser feito a alça da nossa bolsa. Aqui, a minha primeira contagem, né, o meu primeiro ponto, é onde a gente fez o fechamento, que é aquela alça aqui para iniciar o nosso ponto baixo. Então, aqui eu vou tirar, vou fazer o meu primeiro ponto, que é entrando naquela alça que a gente puxou. Coloco ela aqui na ponta da agulha e vou puxar o fio do meu novelo. Venho aqui e faço
como se fosse uma puxada pra frente. Peraí que escapou um fio. Ó, entra aqui, pega as duas cores que a gente tá trabalhando. Puxei aqui pra frente e vou fazer aquela correntinha que é o início aqui da minha carreira. Esse daqui eu vou contar como o meu primeiro ponto. Aqui eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Então, eu fiz um, entro aqui no próximo, 2, entro no próximo, 3, entro no próximo, 4, e vou fazer o meu quinto ponto. Entro no próximo, 5. Aqui a gente trabalhou uma sequência de 5 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar aqui 8 correntinhas. Então, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz aqui um total de 8 correntinhas. Dá uma ajustada. E vou voltar a fazer pontos baixos aqui na minha bolsa, pulando 7 pontos da minha base. Então, aqui eu fiz 8 correntinhas, mas eu vou pular 7 pontos. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E no meu próximo ponto aqui, eu volto a fazer pontos baixos. Então, a partir desse meu ponto seguinte, pulando 7, eu entro e faço ponto baixo. Entro aqui nele, puxa o fio, dá a altura e faço ponto baixo. Aqui a gente já fez como se fosse a alça aqui da nossa bolsa, mas ainda vai ter uma segunda carreira. Aqui eu já fiz esse meu primeiro ponto, eu preciso fazer 5 pontos, né? Um em cada ponto de base, até chegar aqui no meu marcador. Então, eu fiz um, faço aqui 2, 3, aqui 4, vou tirar esse marcador aqui e faço aqui o meu quinto ponto para fechar as carreiras aqui desta lateral da minha bolsa, ó, como já vai dando o formato dela. E aqui a gente vai dar sequência e a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A gente tinha colocado o marcador aqui, né, para mostrar. Então, aqui eu já vou tirar esse marcador. Preciso iniciar essa minha carreira desta outra lateral fazendo 5 pontos baixos. Então, eu entro aqui, vou fazendo 1, 2, 3, 4, vou pegar mais fio, e aqui vou fazer o meu quinto ponto, e 5. E a mesma coisa ali que a gente fez do outro lado. Vou subir aqui agora 8 correntinhas, então, eu subo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dou uma ajeitada e vou vir aqui, ó, pulando 7 pontos da minha base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu volto a fazer pontos baixos. Então, aqui pulei 7 pontos, entro aqui e faço o meu primeiro ponto baixo. E aqui a gente precisa ter um total de 5 até chegar aqui no nosso fechamento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, e o 5 vai ser aqui onde tá o marcador. Tirei o marcador, faço aqui o meu quinto ponto baixo. Fiz aqui os 5 pontos que faltavam da minha outra lateral. Então, aqui nós temos já as alças
para a gente formar a nossa bolsa. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, que é fazendo a parte de cima aqui destas alças. A gente finalizou aqui fazendo ponto baixo, vou encerrar esta minha carreira da mesma maneira que a gente tem feito todas as vezes, da altura aqui, pula essa correntinha, a gente faz uma falsa correntinha ali em cima dela. Então, eu entro aqui no meu ponto, jogo esse fechamento lá pra trás. Aí, se tornou aqui uma alça. Entro na alça, passo na agulha e faço aqui uma correntinha para dar início à nossa próxima carreira. E aqui a gente vai trabalhar fazendo pontos baixos. Então, eu já venho aqui no meu próximo ponto, faço um ponto baixo, no meu próximo ponto, um outro ponto baixo, e vou caminhando ponto sobre ponto, sempre dando altura. Faço aqui em cima deste meu último ponto baixo, também um outro ponto baixo. E agora, a gente vai trabalhar nesta alça aqui de correntinhas. A gente vai fazer 8 pontos baixos aqui, passando a agulha por dentro aqui desta alça. A gente vai usar a própria alça como a base dos nossos pontos. Então, eu puxo o fio, dou a altura e faço um ponto, entro por dentro, puxo o fio, faço 2, 3, 4, dá uma ajeitada aí, que às vezes eles ficam um pouco separados. Aqui, 5. Tem que pegar fio. Então, aqui até agora eu fiz dentro aqui da alça, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 6, 7 e 8. Ajeita aí o seu trabalho, ó. Fizemos aqui 8 pontos baixos em cima das alças. E agora, eu volto fazendo ponto baixo aqui na minha base de pontos baixos. Entro aqui no meu primeiro ponto, já faço 1. E vou dando sequência de ponto baixo em cima de ponto baixo. Vim fazendo aqui os pontos baixos, tô chegando na minha segunda alça aqui da bolsa. Faço esse último ponto em cima aqui desse meu último ponto. E agora, a gente vai trabalhar novamente 8 pontos baixos aqui, pegando esta alça. Então, eu entro aqui por dentro e vou fazendo os meus pontos da altura e vai fazendo 8 pontos baixos. Aqui, 7. E o meu 8º ponto aqui dentro da minha alça. Ajeita para que fique bem bonita a nossa alça e volto a fazer os pontos baixos aqui na minha base de pontos baixos. Gente, a dor no ombro que eu tô pra trabalhar, tô com o braço super esticado aqui pra poder mostrar o vídeo aí pra vocês. Já deixa um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Porque pra gravar bolsa assim, eu tenho que ficar com o braço muito esticado. Preciso que pelo menos você deixe seu like aí no vídeo pra poder valer a pena aqui este sofrimento que é gravar com tanta distância. Ó, tô fazendo aqui os últimos pontos da minha carreira. Vou fazer o meu último pontinho aqui, ó. E aqui já vai estar basicamente finalizada a montagem da nossa bolsa. Aqui a gente dá uma leve ajeitada, arruma ela, ó. Ela vai ficar com as alças assim, toda certinha, ó. O vão aqui, a gente coloca a nossa mão aqui. E eu vou fazer agora o acabamento final
de fechamento. Opa, derrubei a outra que eu nem vi. Então, aqui a gente vai fazer o fechamento para encerrar a nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqui, ó, os 2 fios que eu tô trabalhando, dou um certo tamanho aqui, um palmo mais ou menos assim de fio, só para poder fazer esse acabamento. Vou cortar ele. E aqui eu vou pegar esse fio e vou fazer o acabamento dele ali no trabalho. Coloco os 2 fios aí na agulha. Aqui, a gente fez o nosso último ponto, que é de onde tá saindo esse meu fio aqui da agulha. Fiz o meu último ponto, aqui tem a correntinha inicial, ó, essa correntinha que a gente começou. Vou passar aqui, ó, de trás pra frente, no meu próximo ponto, puxo o meu fio e vou voltar com este fio aqui por dentro deste último ponto aqui, jogando lá pra trás. Então, eu jogo ele aqui pra trás, o meu outro fio, e aqui a gente ajusta, ó. Aqui a gente fez uma falsa correntinha em cima do nosso trabalho. É só você ajustar aí a tensão dessa correntinha, né? Se você puxar muito, ela vai ficar menor do que as outras. E assim, faz um acabamento perfeito, porque fica com uma falsa correntinha, igual as correntinhas que ficam aqui no acabamento. E aí, na parte interna, a gente vai fazer o arremate dessa sobra de fio passando aqui por dentro de alguns pontos. Você pode dar um nozinho também, você pode finalizar colando. Não vai puxar o trabalho, vê se você não repuxou aqui a correntinha na hora de passar os pontos. E aqui eu vou fazer o acabamento na parte de dentro do meu trabalho. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aí pra vocês, deixa eu ver. Se de longe eu consigo enxergar os pontos aqui. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês que eu dei 2 nós aqui, com aquelas 2 pontinhas, dei um nozinho, joguei um fio para um lado e um fio para o outro aqui. Agora, eu vou pingar um pouquinho de cola e vou cortar esse excesso de fio para deixar eles cortados e arrematados aqui na parte interna do trabalho. Ajeita a sua bolsa, ajeita a alça dela, e aqui a gente vai ter uma bolsa que já tá praticamente finalizada. O que falta aqui é você colocar uma etiqueta, que eu vou colocar também. E se você quiser fazer um acabamento aí que tá na moda, você pode ir amarrando vários fios aqui pendurados pro lado de fora, com tamanhos variados. O pessoal tá usando bastante isso em alguns acabamentos aí por causa de modas, né? Alguma artista provavelmente apareceu com essa bolsa, e aí estão fazendo vários penduricos assim com o próprio fio da bolsa de malha. Eu, no caso, não gosto daquele acabamento, não acho que fica legal, não vou fazer. Mas aqui eu vou colocar uma etiqueta para poder fazer um charme aí na minha bolsa. Coloquei aqui a minha etiqueta, olha que linda que ela fica. E o acabamento dessa bolsa aqui fica da maneira que você preferir. Eu tenho aqui, ó, uma alça que dá pra eu colocar, pra usar ela tanto segurando aqui pela mão, como também pendurada no meu ombro. Então, eu venho aqui, passo este mosquetão aqui dentro dos pontinhos aqui da lateral e faço o acabamento com alça também. Ou também, a gente pode pegar aquelas argolas articuladas, coloca aqui também na lateral da bolsa, passa aqui, vem aqui e coloca uma outra alça para poder pendurar essa bolsa também aí, não, em alguma alça que você tiver, ou para quem quiser fazer a própria alça, porque sobra fio, então dá para fazer também uma alça de crochê também, usando as sobrinhas do fio que você tá trabalhando. Eu não vou fazer porque eu já tenho alças aqui que eu já compro e deixo aqui pronto. Eu acho que combina ficar uma alça assim de couro
junto com a bolsa de malha, acho que fica bonito. Então, eu só venho aqui e coloco o meu mosquetão aqui nas minhas laterais, prendo ela e já vai estar uma ótima bolsa aí pronta para estar usando. Não coloco nenhum fechamento aqui, mas fica opcional também. Para quem quer colocar um imã, é só você costurar o imã aqui, que daí ela prende aqui para poder ficar fixa, né? Para poder ficar fechada. Como ela é uma bolsa que já é praticamente fechada, então aqui eu não vejo necessidade de estar colocando para uso. Mas se eu ver que depois que eu estiver usando eu realmente acho que precise colocar, é só vir aqui, costura aquele botão, esses botões assim, ó, que são de imã, é só costurar ali na parte interna, que daí ela vai ficar fechando aqui também. O pessoal usa aí de várias maneiras, então essa foi uma sugestão para você estar produzindo esta bolsa. E aí o acabamento você pode fazer aí da maneira que você preferir. Seja para usar ela de mão, como está aqui, apenas carregando ela, seja usando com alça de couro, seja fazendo a própria alça de crochê. Aí você pode fazer o acabamento que você preferir, que você acha que combina mais aí para estar usando com a sua bolsa. E como eu tinha mencionado, o peso final dela é de aproximadamente 300 gramas, 310 gramas mais ou menos. Então, aqui pra gente estar usando, a gente usa cerca de 150 a 160 gramas de cada fio, porque a gente tá usando aqui um fio duplo para dar este efeito legal na nossa bolsa. E se você gostou desse vídeo, já lembra de deixar o like aqui no vídeo, confere aqui embaixo para ver se você é inscrito no meu canal, que aqui no canal tem lançamento de vídeo tutorial toda semana, então toda segunda-feira tem um vídeo novo e tem versões de destro e de canhoto também. O de canhoto fica disponível todas as quintas-feiras aqui no meu canal também. Então confere aqui se você é inscrito, ativa o sininho para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo no meu canal. E tem também o grupo do WhatsApp que eu gosto de pedir para vocês participarem, porque eu sempre que tenho um vídeo novo eu mando o link lá direto, porque pode ser que às vezes o próprio YouTube não te notifica. Então participando lá do grupo você não perde nenhum lançamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!